Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então nessa aula eu vou te disponibilizar um script PowerShell bem legal, onde que você vai conseguir primeiramente criar a pasta, né, onde que os backups vão ser realizados pelo Logshipping. Já vai adicionar nessa pasta o privilégio da conta que está rodando o SQL Server. Bom, você lembra que na aula passada nós criamos isso de forma manual, tá? Então vai ter um script para isso. E também eu vou te disponibilizar um script para você criar Logship, já configurar o Logshipping em várias bases de dados. Ao invés de ficar configurando de forma manual, base a base, você vai ver como é que é legal esse script, que você vai simplesmente passar como parâmetros quais bases de dados você quer que seja adicionada do Logshipping, e o script vai fazer isso para você, certo? Mas para isso, primeiramente, você precisa instalar o módulo SQL Server no PowerShell. Tá? Já tem muito tempo que quando você instala o Windows, já vem instalado o PowerShell. Tá? Mas não vem instalado por padrão um módulo específico onde que tem várias funcionalidades para o SQL Server dentro do PowerShell. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer com mais profundidade, conhecer PowerShell, eu tenho um curso bem legal, está disponibilizado também na mesma plataforma que você está vendo esse curso, ou mesmo em outras plataformas, um curso completo de PowerShell. Exatamente para a galera que trabalha com infraestrutura, ou mesmo DBA SQL Server, tá bom? Então, interessante, se você não conhece PowerShell, você fazer esse curso ou fazer qualquer outro curso para conhecer um pouco mais PowerShell. Aqui o objetivo do curso não é eu te ensinar PowerShell, tá? É te mostrar esse script que eu tenho, né, que eu criei para adicionar a base de dados em Logship, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui, estou dentro da minha máquina virtual, certo? Vou abrir aqui o PowerShell. Então, para você abrir o PowerShell e executar esses scripts que eu vou disponibilizar, vai estar nessa aula, nessa videoaula, eu vou deixar esses scripts para você criar o folder, né, a pasta backup, e já criar o compartilhamento dessa pasta backup, e para um outro script PowerShell para você criar o Logship, tá? Então vai estar nessa videoaula aí, certo? E vou deixar também um scriptzinho só para você seguir um passo a passo, para você instalar esse módulo do SQL Server do PowerShell, tá? Então, para você acessar o PowerShell, rodar o PowerShell de dentro da máquina virtual, atenção, não é para rodar o PowerShell da sua máquina local, é de dentro da máquina virtual que a gente está trabalhando. Então, você vai vir aqui dentro da máquina virtual, tá? E vai digitar aqui PowerShell. Tá? Colocou Power, ele já aparece aqui, ó, Windows PowerShell ICE. Tá bom? Então, clica com o botão direito e execute esse PowerShell como administrator. Ok? Muitas vezes não vai ser preciso, talvez nem seja preciso aqui nesse caso, né, porque você já está como administrador dessa máquina. Então, mas aqui é só para te garantir que realmente vai funcionar. Tá? Porque esse script vai criar pastas no Windows. Tá? E vai colocar atribuições de usuários nessa pasta, etc. Certo? Então, rode como administrador. Tá? Então, aqui vai ser aberto essa área, e você vai ter que vir aqui e vai ter que acessar o scriptzinho que eu vou te passar, que vai estar disponível para você nessa videoaula. Você vai ter que baixar da videoaula para o seu computador pessoal, tá? Os arquivinhos, e vai ter que colocar dentro da máquina virtual, certo? Para você poder acessar esse arquivo. Ou pode mesmo colocar na sua máquina local esses arquivinhos, mas depois você teria que abrir esse arquivinho na máquina local
dar Ctrl C no conteúdo, teria que vir aqui e dar Ctrl V. Tá? Por exemplo, você iria baixar um arquivinho, por exemplo, imagina, como esse aqui. Ó, tá? Imagina que você baixou esse arquivinho, vou deixar disponível, esse arquivinho, baixou para sua máquina. Você precisa rodar dentro da máquina virtual esses arquivinhos na sequência que eu vou te passar. Certo? Então você poderia abrir, por exemplo, na sua máquina local, onde você baixou esses arquivos, poderia dar um Ctrl A, Ctrl C, viria aqui dentro do seu PowerShell, que está rodando na máquina virtual, daria um Ctrl V, pronto, está aqui. Então, esse primeiro arquivinho aqui, que eu vou deixar, é um passo a passo só para você instalar o módulo SQL do PowerShell. Tá? Porque ele usa alguns recursos. Esse e o próximo vai usar, esse não, mas certamente do logship vai usar alguns comandos, que a gente chama de commandlets, que são do modo SQL Server do PowerShell. Então você vai ter que garantir que na sua máquina local o seu PowerShell esteja enxergando esse modo SQL Server do PowerShell. Tá? Então, primeiramente, você vai abrir esse arquivinho, tá? Só para você verificar se na sua máquina já tem o PowerShell instalado. Tá? Então, inclusive, esse arquivo faz parte do meu curso do PowerShell, que eu explico como é que você instala o PowerShell. Muitas vezes não tem nem o PowerShell na máquina, mas certamente na sua máquina vai ter um PowerShell. Mas eu vou deixar, de qualquer forma, um passo a passo, se você precisar instalar o PowerShell, se não tiver, mas vai ter o PowerShell. O que não vai ter é o módulo SQL Server do PowerShell. E aí é esse arquivinho aqui, tá? E aí você vai seguir esse passo a passo, certo? E aqui vai ter um local que você vai rodar esse commandlet aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, só para você constatar que na sua máquina não tem um módulo chamado SQL Server do PowerShell. No meu tem, porque eu já instalei. Então você vai marcar essa linhazinha aqui todinha e vai clicar aqui ó, nesse segundo botãozinho verdinho para rodar somente essa linha que foi selecionada do PowerShell. Então rodou aqui, ó. Tá? No meu tem, mas está em outra seção. Deixa eu instalei em outra seção de um outro user. Tá aqui, tá? Então aqui, ó. Se eu rodar aqui, tá aqui, meu está instalado o PowerShell, certo? No seu vai vir em branco, não vai vir resposta. Tá? Aliás, trouxe aqui, desculpa, eu que estou falando bobagem. Tá aqui, ó. Tá? Ah, não, eu estou em outro local aqui, eu estou em outro PowerShell. Deixa eu ver aqui. É isso, tá? Porque eu instalei o PowerShell para usar esse modo a partir de uma seção específica de um user. Eu já estou em outro, rodando aqui como em outro user, então ele não está achando o meu PowerShell, tá? No seu caso vai aparecer assim também. O que você vai fazer? Você vai só confirmar que não está instalado, e aí na sequência, tá? Você vai marcar essas duas linhas aqui e vai marcar para rodar, tá? Com esse segundo botãozinho aqui, ok? Só essas duas linhas, tá? Vai demorar um pouco, depende da velocidade aí da sua internet. Depois disso, você vai rodar essa linha aqui, tá? Para instalar o módulo, tá? Vai rodar esse install. Na sequência, você vai rodar essa linha aqui para fazer um update, tá? Para atualizar alguma coisa, caso não tenha a última versão. Tá? Vai rodar depois essa linha aqui, mesma forma, tá bom? E no final você vai checar, tá? Com esse commandlet aqui que está instalado o PowerShell, tá bom? É isso. Se você quiser ver a lista dos comandos disponíveis do módulo SQL Server para PowerShell, bastaria você rodar esse comandozinho aqui que ele traz a lista de commandlets que foram baixados que você pode utilizar. Isso é um recurso muito interessante
para quem trabalha com infraestrutura e precisa administrar banco de dados SQL ou mesmo DBA, conhecer PowerShell é essencial. Por isso, dica. Tem um curso muito legal sobre isso, tá bom? Então, uma vez instalado, a gente pode até fechar já essa sessão, tá? E aí você vai baixar dois scripts que eu deixei disponibilizado para você. O primeiro script vai criar a pasta backup e as subpastas primary instance e second instance e já vai colocar o privilégio da conta do usuário que está rodando o SQL Server, né, para poder fazer leituras e gravações nessa pasta. O que nós fizemos de forma manual na última aula, certo? Então esse script aqui, ele faz isso, ele só vai fazer isso. Então vai criar essa pasta, tá? E eu aqui, ele vai criar uma pasta chamada backup nesse local, C2 pontos. Se você for rodar isso para valer o ambiente de produção, você vai fazer backup em C. Aí você poderia mudar a G2 pontos / backup. Tá bom? E aqui é o nome do compartilhamento que ele vai criar dentro do servidor. Então, esse script aqui, ele serve para trabalhar naquele caso que você tem logship rodando em duas instâncias do mesmo servidor. É para isso que ele vai servir. Beleza? Ele não é para o caso de você ter logship em dois servidores diferentes. Tá? Aí eu vou disponibilizar um outro chip que é praticamente o mesmo. Ok? Mais para frente. Certo? Isso aqui é especificamente se você precisa configurar o logship em duas instâncias do mesmo servidor SQL Server. Beleza? Como falei, não é muito normal, mas acontece e eu já vi muitos casos assim. Você ter no mesmo servidor mais de uma instância SQL até configurado com logship. Tá? Bom, aqui embaixo eu deixei isso aqui comentado, então sempre que tiver uma tralhazinha assim, tudo que vem depois não é executado. Tá? Então aqui, por exemplo, é o caso se um dia você precisar definir contas diferentes, certo? Que vão ter privilégio de acessar essa pasta backup para ler e gravar. Aí você poderia colocar contas diferentes que estão rodando no SQL Server. Beleza? Como nós criamos uma mesma conta, tá? Chamada SSMS, que está no domínio, e essa conta é a mesma que roda todos os serviços do SQL Server nas duas instâncias, eu não preciso colocar contas diferentes, senão bastaria seguir esse padrãozinho aqui, tá vendo? A mesma variável, aqui estou definindo aqui, ó. Só que isso aqui não está valendo, aqui está comentado, tá? Como todas as instâncias estão rodando nessa máquina, usa essa conta, eu não preciso definir outras contas. Aqui, basicamente, vai ser dado privilégio para essa conta, que é a conta que roda o serviço do SQL Server, para poder ler e gravar arquivos dentro da pasta backup que será criada. Tá? Se você quiser verificar, confirmar, no seu caso, como o meu, quais as contas que estão rodando as instalações do SQL Server nesse servidor, basta você, por exemplo, vir aqui em Service, né, pesquisar Service no Windows, de dentro da máquina virtual, e aqui você vai ver, nós temos aqui dois serviços, um referente à instância primária e outra referente à instância secundária, serviços principais do SQL, tá? É o engine do SQL, está rodando. Ó. E aqui eu tenho os serviços do SQL Agent, referente à instância primária e à instância secundária. Se eu clicar duas vezes, você vai ver aqui em login, ó, que está rodando com essa conta, a conta de domínio. Tá? Nós criamos lá no Active Directory. Mesma coisa aqui, ó, o SQL também está rodando sobre a mesma conta. Tá bom? Não tem problema isso. Tá? Você pode até criar contas diferentes para serviços diferentes, até uma conta do Active Directory para rodar o engine do SQL, outro para o SQL Agent. Tá? É um nível maior de segurança. Tá? E colocar senhas diferentes. Tá bom? Porque se um hacker um dia descobrir essa senha, ele
descobriria a senha de todos os serviços, tá? Se você usa a mesma conta com a mesma senha, tá bom? Da mesma forma que o Ask Agent usa a mesma conta, tá bom? E é isso que esse script aqui vai fazer depois. Ele vai criar, esse script específico vai criar uma pasta chamada C2.backup. Então aqui no meu C2. Eu deletei aquela pasta backup. Faça isso, inclusive, tá? Senão você vai ter um erro na hora que for executar esse script. Você vai ter aqui uma pasta C backup referente ao exercício que nós fizemos na aula passada, onde que nós criamos o logship de forma manual. Todo ele de forma manual. Tá? Eu até te pedi para você criar um logship de uma base de DB2, lembra? Então, aqui, primeiramente, você vai deletar essa pasta onde que são os backups, tá? Só porque esse share aqui, esse script vai criar novamente essa pasta, tá? Só para te mostrar isso. Aqui, só lembrando, nós temos aqui duas bases de dados, tá? DB1 e DB2, beleza? Então, vamos lá? Vamos, então, aqui, rodar esse script, tá? Então, esse script vai fazer isso inicialmente. Então, aqui, agora você não marca mais esse bloco, porque você não usa mais essa setinha aqui, ó. Porque essa setinha só funciona a partir do momento que você marca uma área que você quer executar só um pedaço de um script PowerShell. Então, agora a gente quer executar todo o script, que é esse daqui, tá? Que é criar pasta. Então, você vai clicar essa primeira setinha aqui, ó. Então, eu executei. Pronto, ele já criou a pasta. Se você vier aqui agora no seu C2, tá aqui a pasta criada, backup. Ele já vai criar, tá? Dois subdiretórios. Criou até como from aqui, porque eu deixei aqui como from, provavelmente. Certo? Em algum lugar aqui tá como from. Deixa eu ver aqui, vamos pesquisar aqui. Vou dar um Ctrl F. Aliás, aqui não. Vou dar um Ctrl F aqui, ó. Vou colocar aqui from find next. Então ele está criando aqui, tá vendo aqui, ó? From. Ah, mas eu não quero from. Eu não quero from. Eu quero da forma como nós trabalhamos, tá? Eu vou deixar aqui primary e vou deixar aqui, ó, secundária instância, tá? Vamos ver se tem mais from. Não, é isso aqui, tá bom? Então aqui eu vou salvar esse arquivinho, tá? Eu vou vir aqui e vou deletar. Vou pedir para ele criar novamente, tá certo? Só para manter o nosso padrão. Então aqui eu vou executar novamente. Aí ele criou, está criando novamente. Pronto. Então, aqui, backup. Aqui, primary instance, sem nada dentro, second instance. Ele só criou as pastas. E o que ele fez mais? Botão direito aqui em backup, olha o que ele fez mais que é interessante. Ele já criou o share, tá? Com esse backup aqui, ó. Por que desse backup? Ele criou um share, né? Com esse nomezinho aqui, ó, backup. Então, ele pegou o nome do servidor /backup, tá? E criou aqui pra gente esse share. E também ele já colocou aqui, ó, o nosso user que está rodando o SQL Server como um usuário que tem privilégio de ler, gravar, modificar, certo? Beleza? É isso que o script faz. Só. Agora vamos rodar um outro script que vai fazer o quê? É o script que vai criar o logshipping. Então, ao invés de você fazer todo aquele processo que nós fizemos, né, manualmente, todos aqueles passos, né, qual é o servidor primário, qual é a base de dados, de quanto tempo que o logship vai rodar, fazer o backup, para fazer o restore, aonde vai ser restaurado. Esse script vai fazer isso para você, de forma automática. E mais, você não vai precisar fazer uma configuração manual, base de dados a base de dados do logshipping. Não. Tá? Você vai, como parâmetros, passar só aqui nesse parâmetro aqui, database, all. Então, se tiver all, todas as bases de dados que estiver na instância, e esse script aqui, ele é especificamente para rodar em
criar logship onde que você tem mais de uma instância, 2 instâncias dentro do mesmo host, do mesmo servidor, tá bom? Beleza? Depois eu vou tratar um outro script que vai fazer logship em servidores diferentes. Certo? Que geralmente acontece em ambiente produtivo, você ter logships em servidores diferentes. Mas já tem muitos casos também que eu já vi que a galera configurando por necessidades de ter logships rodando em SQL Server, instância instalada no mesmo servidor, ok? Bom, então aqui, ó, nesse parâmetro, se você colocar all, ele vai pegar todas as bases de dados da instância, menos as bases de dados master, TempDB, MSDB, menos essas, que são bases de sistema. Ele vai pegar todas as bases de dados da instância e vai automaticamente criar um logship para todas essas bases. Ou você poderia aqui, ao invés de botar all, eu quero só configurar o logship de uma base de dados, DB1, ou DB1,DB2. Aí você poderia colocar nesses parâmetros aqui, tá certo? E eu deixei até uma instrução aqui em cima para você, tá? Esse script é a primeira versão, tá? E você fica livre também de realizar suas melhorias, corrigir, pode ter algum bugzinho, tá? Enfim, nada está livre de problemas. Então, e foi um script que eu criei, né? Que faz muitas coisas que você teria que fazer de forma manual, beleza? Então, aqui é o nome da instância primária, né? E aqui é o nome da instância secundária, certo? Como estão rodando no mesmo servidor as duas instâncias, eu tenho que botar o nome da instância secundária, eu tenho que colocar o nome do servidor, barra o nome da instância secundária que nós criamos na instalação do SQL Server, beleza? No seu caso vai ser o mesmo, porque você criou uma instância SQL Server com esse nome. Caso o seu nome seja diferente, você vai ter que mudar esse nomezinho aqui, ó. Caso o seu servidor SQL tenha outro nome, tá? Você pode confirmar digitando aqui hostname na sua VM, tá? Aí você vai ver o nome do servidor, que bate com esse mesmo nomezinho aqui, ó. Olha aqui a instância primária, certo? A instância primária aqui, ó, é o nome do próprio servidor, e a nossa instância secundária é o servidor /seconds SQL, que foi o que nós criamos, certo? Então, olha aqui, ó, nós temos duas bases de dados, tá? E aqui nós não temos nenhuma base de dados na instância secundária, tá? Atenção a isso. Então, aqui nós vamos pedir para que seja criado o logship em todas as bases de dados da instância primária, tá? E aqui, ó, eu estou colocando o share que nós criamos, tá? Onde que ele vai salvar os backups, tá? E aqui eu vou colocar o local físico onde que vai ser salvo o backup, os backups na instância primária, tá certo? E também aqui na instância secundária. Como esse script já está preparado para rodar dentro de um ambiente SQL Server, que eu tenho 2 SQL na mesma máquina, ele já vai saber que ele vai ter que entrar aqui dentro, tá? Criar aqui dentro as bases de dados, fazer backup aqui dentro das bases de dados, e como instância secundária ele vai usar essa pastinha aqui. Depois, no outro script que a gente vai trabalhar no futuro, onde que a gente vai fazer a gestão do logship em 2 servidores diferentes, você vai ver que não vai ter mais esse caso aqui. Eu vou ter só backup em 2 servidores, tá? Primário e secundário, tá bom? Quando nós estivermos trabalhando com logship em 2 servidores, beleza? Estou repetindo, estou sendo chato, às vezes para reforçar o entendimento, tá bom? E aqui é a frequência que o backup está sendo realizado, que eu já estou estabelecendo 5 minutos, e aqui da cópia e do restore, 5 minutos. Você pode mudar, botar 1, 15, 10, tá bom? E aqui o modo padrão do second mode, que vai ficar em standby, tá? Você pode mudar também, beleza? Para outro modo, tá? O resto é tudo automático. Então, o que você vai ter que fazer? Bom, primeiro você vai ter que carregar esse script para o seu PowerShell,
de dentro para dentro da máquina virtual, tá? Já teria que estar garantido que o seu logship, quer dizer, que o seu PowerShell usa o módulo de SQL. Você já viu como é feito isso, tá bom? Então você vai carregar aqui. Primeiramente, você vai ter que compilar, rodar, só para ele rodar e compilar esse script todinho, certo? Não pode ter erro, tá? Aqui embaixo não pode ter erro, você pode compilar mais de uma vez. E foi criada uma function. Foi criada essa function aqui, ó. E essa function está na memória do servidor agora. Tá? Está instanciado na memória do servidor. E como é que a gente executa essa function? Tá? Eu só preciso marcar o nome da function aqui, ó. Se eu marcar o nome da function, aqui, ó, marca o nome dela, e se eu clicar aqui, ó, ele já vai executar essa function e todo o seu conteúdo. Tá bom? Só isso. Então, clicou aqui, tá? Ele vai começar já a criar o PowerShell das bases de dados que nós definimos. Como nós definimos AL, ele está criando da DB1 e DB2, certo? Se der algum erro, verifique qual foi o erro e refaça as aulas, porque você comeu mosca em algum ponto da aula, tá certo? Ou você copia, joga para o chat GPT o erro, tá? Enfim, mande uma pergunta com a imagem para o suporte, beleza? Dentro do possível, eu tento responder. Mas certamente você comeu mosca em algum ponto para dar algum erro, porque não deveria, certo? Então ele configurou aqui o lockshipping das duas bases de dados, ó, DB1, e aqui ele fala o que foi feito, tá? Ok? Vai falando o que ele está fazendo. No final, está configurado, tanto da base de DB1 quanto da base de DB1 configurado quanto da base DB2. Aqui ele só mostra o que ele está fazendo, tá? Então aqui, ó, se eu vier aqui agora dentro do backup, primary instance, olha que legal. Ele já vai criar aqui os subfolders referentes às bases de dados, tá? E se eu clicar aqui em DB1, olha aqui, ele já fez o backup full. DB2 já fez o backup full também, tá? E em second instance, DB1, ele já subiu, tá? Subiu um backup já na segunda instância e também já subiu um backup aqui na segunda instância, o backup full, tá? O meu script faz isso, ok? Já sobe um backup na segunda instância. Bom, e mantém esse backup lá, tá? Vamos aqui para o SQL. Agora aqui no SQL, eu estou na instância primária. Então se eu vier aqui, ó, em Jobs, o que o meu script faz? Ele já criou aqui, para cada base de dados, ele já criou aqui os jobs para backup da base 1, base 2 e criou o alerta. E também ele cria aqui um scriptzinho que ele vai deletar arquivos antigos, tá, de backup, certo? Então se eu clicar aqui duas vezes, você vai ver, você vai ver, por exemplo, aqui em Shadow, o tempo que está configurado, 5 minutos, tá, e que já está ativo. Então, se eu rodar aqui o history, ó, não executou nada, porque ele não fez o backup do log ainda. Tá? Se eu clicar aqui em alerta, ó, já está rodando com sucesso. Eu posso até forçar, posso vir aqui, ó, e mandar rodar um backup. Tá? Posso mandar rodar aqui um backup da DB1 e um backup da DB2. Tá? Beleza? E agora aqui na instância secundária, se eu clicar aqui em refresh, olha aqui as duas bases de dados já colocadas no logshipping sem que eu tivesse que fazer manualmente base de dados a base de dados. Mas se eu tivesse aqui 200 bases de dados que eu precisaria colocar no logshipping, eu teria que fazer todo aquele processo manual. Aqui não, eu só coloco o número das bases de dados que eu quero e ele já coloca tudo no logshipping. E olha aqui, ele já criou aqui também na instância secundária os jobs de copy e restore referente a DB1 e referente a DB2 e criou também o alerta, tá? Olha aqui, o alerta está funcionando já. E aqui, se eu executar aqui manualmente, tá, o copy, ele já copiou e aqui eu já posso dar um restore.
Ele vai fazer isso de forma automática, a cada 5 minutos. Eu estou só executando aqui para você já ver o resultado, tá bom? E se você vier aqui agora, no second instance, olha aqui, ele já copiou, tá, o log. Olha que legal. Se eu vim aqui, por exemplo, em DB1, tá, criar uma tabela nova, vou criar uma tabela nova, tá, em DB1. Criei uma tabela nova chamada Table 2. Daqui a 5 minutos, essa tabela já está lá dentro do banco DB1 na instância secundária. Bom, eu posso até forçar, posso vir aqui, rodar de forma manual o backup. Posso vir aqui também, na instância secundária, pedir para executar de forma manual a cópia, já executar o job de forma manual, mas ele vai fazer isso a cada 5 minutos. E já posso pedir para rodar o job de restore. E aqui, quando eu clicar aqui no banco DB1, agora, eu já vou ver a tabela 2, que já foi copiada. Tá? E seria a mesma coisa com dados, com insert, update, delete, etc. Agora imagina o seguinte, imagina que surgiu um banco novo, surgiu aqui nessas primárias o banco DB3. Tá? Então eu poderia rodar aqui o script novamente, colocando aqui all. Se eu colocar all, ele vai fazer em todas as bases novamente. Tá? Todas as bases novamente. Vai fazer um backup full em cada uma das bases DB1, DB2. Tá? E vai começar o processo novamente. Ou eu poderia colocar só aqui direto DB3. Tá? Que ele vai fazer, vai colocar apenas esse banco de dados no log shipping. Beleza? Se você fizer isso, botar DB3, você tem que compilar novamente aqui. Tá? Compilar novamente. Vai pedir para salvar, inclusive, o arquivo, porque você alterou aqui o arquivo. Certo? Dá um OK. E aí você, depois que você compilou, você marcaria aqui novamente a opção e mandaria executar. E ele vai fazer só com DB3. Olha que legal. Isso, se quando tivesse colocado all, ele ia fazer com todos. Tá? Pronto, já fez aqui com DB3. Aí quando você chegar aqui na pasta, ele já criou aqui, ó, DB3. E já com banco de dados DB3. Tá? E quando você vier aqui na instância primária, você vai verificar que vai ser criado aqui, ó, dá um refresh, um jobzinho referente a DB3, que vai ser executado a cada 5 minutos. Beleza? Da mesma forma, se você vier aqui e dar um refresh, foi criado o banco DB3 no logship, e aqui vai ser criado também os jobs lccopy DB3 e restore DB3. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu queria mostrar para você. Um abraço e tudo de bom.